Bora para mais um tutorial de como fazer um degradê navalhado. Eu fiz esse passo a passo aqui bem detalhado para você, então assiste esse vídeo até o final para não perder nada. A gente vai começar com a máquina de acabamento marcando mais ou menos aí na recessão baixa, fazendo a linha reta até o final da orelha, e quando passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Eu indico que você faça essa marcação da máquina de acabamento primeiro nos dois lados antes de continuar o corte. Por quê? Porque é essa marcação da máquina de acabamento que a gente vai usar como referência para todo o corte, para os dois lados ficarem no mesmo tamanho. Então sempre faça a marcação dos dois lados. Primeiro eu marco só encostando a máquina e depois eu deixo essa marcação um pouco mais aberta, como vocês estão vendo, ó. Primeiro eu marco, faço uma linha, depois vou deixando essa marcação mais aberta. Agora a gente vai com o pente 2 subindo a máquina em movimento reto. Não é um movimento em C, pessoal, é em movimento reto, como eu estou mostrando no pente, ó, em movimento reto. A gente vai com o pente 2 baixo subindo em movimento reto. E sempre que passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Depois que fizer a marcação da máquina de acabamento, eu indico que você trabalhe primeiro um lado todo do cabelo para depois fazer o outro. Assim vai ficar mais fácil. Então, depois da marcação de acabamento nos dois lados, comece fazendo primeiro um lado completo e depois o outro. Depois do pente 2 baixo, a gente vai com o pente 1 baixo, fazendo a marcação ali um dedo mais ou menos acima da marcação da máquina de acabamento, fazendo o movimento em C, como vocês estão vendo. Por que a gente vai fazer o movimento em C? Porque a gente marcando com o movimento em C vai ficar mais fácil para a gente remover essa marcação depois. Então fazer a marcação do pente 1 baixo fazendo o movimento em C. E reparem que passou do final da orelha, eu desço um pouco a máquina. E é sempre bom a gente deixar essas marcações o mais alinhado possível. Nesse degradê a gente só vai trabalhar com duas marcações, a marcação do pente 1 baixo e a da máquina de acabamento. Essas são as duas marcações que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai remover a marcação do pente 1 baixo primeiro com o pente 1,5 alto, fazendo o movimento em C, como eu estou mostrando no vídeo para vocês, subindo o pente 1,5 alto até bem próximo de onde a gente passou o pente 2, ou seja, até bem próximo do topo ali da recessão alta. Quando chegar próximo a gente faz o movimento em C. E quando passar do final da orelha a gente também vai descer um pouco a máquina. Uma dica para você que está começando a fazer degradê agora é você escolher somente uma técnica e ficar praticando essa técnica até dominar essa técnica. Vai facilitar muito para você no dia a dia. Não fique sempre mudando de técnica. Escolha uma técnica e fique praticando ela, porque assim vai facilitar para você. Depois que passei o pente 1,5 alto, agora é hora de vir com o pente 1,5 intermediário. E a gente vai subir o pente 1,5 intermediário até bem próximo do pente 1,5 alto. Quando chegar próximo, a gente vai fazer o movimento em C. Lembrem sempre de não forçar muito a máquina no cliente. E passando o pente 1,5 intermediário, ó, já dá pra gente ver que a marcação do pente 1 baixo já está sumindo. Compartilhe esse vídeo com 2 amigos para nos ajudar e esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o like aí. Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem muito conteúdo top aqui para você. Reparem que a marcação do pente 1 baixo já deu uma suavizada. Agora a gente vai com o pente 1 alto, utilizando somente uns 4 dentes da máquina, subindo o pente 1 alto até próximo do pente 1,5 intermediário. Quando chegar próximo a gente faz um movimento em C. Com o pente 1, em alguns locais eu só utilizo uns 4 dentes da máquina. Fiz esse tutorial, pessoal, bem detalhado para vocês verem o passo a passo. Então assista até o final para não perder nada. Reparem que a marcação que a gente fez com o pente 1 baixo já está quase sumindo, a gente passando o pente 1 alto. Reparem, ó, que a marcação do pente 1 baixo já está sumindo. E agora a gente vai com o pente 1 intermediário para tirar de vez essa marcação, subindo o pente 1 intermediário, utilizando uns 4 dentes da máquina, subindo até próximo de onde a gente passou o pente 1 alto.
Quando chegar próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. Reparem que a marcação do pente 1 baixo já sumiu. No dia a dia eu faço um degradê desse em mais ou menos uns 30, 35 minutos. Se você quer saber também como fazer um corte mais rápido, tem vídeo aqui no canal com dicas de como você ser mais rápido no corte. Então depois de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha que o conteúdo também tá top. Agora a gente vai com o pente meio alto, também utilizando uns 4 dentes da máquina. Eu só utilizo o lado direito da máquina, subindo o pente meio alto até próximo do pente 1 intermediário. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que eu já não estou subindo tanto o pente meio. É sempre bom a gente ficar atento até onde que deve subir cada pente para evitar de criar alguma marcação. E como eu já falei com todos os pentes, quando passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você. Eu também posto muito conteúdo lá, depois vai lá dar uma conferida. Essa técnica de degradê é muito boa porque a gente trabalha com marcações e a gente já tem uma base ali até onde a gente deve subir cada pente. Então é muito boa essa técnica de marcação. Agora a gente vai com o pente meio intermediário, também utilizando os 4 dentes da máquina, subindo o pente meio intermediário até próximo de onde a gente passou o pente meio alto. E quando chegar próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. E lembrando, pessoal, a gente só vai utilizar os pentes na baixa quando for o pente 2, que é o pente 2 baixo, e o pente 1 baixo para criar a marcação. Com o pente 1,5 e com o pente meio, a gente não utiliza o pente com alavanca na baixa, somente alta e intermediária. Como vocês estão vendo, fiz o tutorial com o passo a passo aqui, bem detalhado para você. Se você tá gostando desse conteúdo, não se esquece de deixar o like, que isso vai nos ajudar e vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E também não esquece de deixar teu comentário aí, fala o que achou do vídeo ou sugestões também para os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Agora a gente vai trabalhar com a zero, utilizando essa escovinha. Eu sempre gosto de utilizar essa escovinha quando eu vou usar a zero e a máquina de acabamento. Então a gente começa com a zero alta, utilizando os 4 dentes da máquina, esticando bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar, e subindo a zero alta até próximo do pente meio intermediário. Chegando próximo, a gente faz o movimento em C, sempre com cuidado para não subir muito a máquina e terminar criando alguma marcação. Então sempre passando com muito cuidado, e sempre que passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Se você está gostando dessa técnica, fique praticando somente ela, porque assim cada vez mais que você for praticando, você vai dominando essa técnica, e para o dia a dia é uma técnica muito boa. Não adianta você trabalhar em cada corte com uma técnica, porque se você em cada corte trabalhar com uma técnica diferente, vai ser mais difícil para você dominar uma técnica. Então escolha somente uma técnica, no máximo 2, mas que você tenha uma como principal, e fique praticando sempre essa técnica, porque cada vez mais você vai dominando essa técnica e vai ser mais fácil para trabalhar no dia a dia. Depois da zero alta, a gente vai com a zero intermediária, também fazendo a mesma coisa, esticando bem a pele do cliente, utilizando somente os 4 dentes da máquina, subindo a zero intermediária até próximo da zero alta. Chegando próximo, a gente faz um movimento em C. Reparem que a marcação que a gente fez com a máquina de acabamento já está dando uma suavizada, e sempre que passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Eu costumo fazer o degradê primeiro de um lado para depois fazer do outro. O que eu faço primeiro nos 2 lados é a marcação da máquina de acabamento, que a gente vai utilizar ela como referência para o corte. Mas depois da máquina de acabamento eu faço primeiro um lado para depois fazer o outro. Essa marcação da máquina de acabamento, quando a gente passar a zero baixa, ela ainda não vai sair por completo, porque a gente passou a máquina de acabamento ao contrário, e quando a gente passa a máquina de acabamento ao contrário, ela tira um pouco mais do que quando a gente passa ela
normal. Então depois da zero baixa a gente passa a própria máquina de acabamento para remover a marcação. Agora a gente vai com a zero baixa, também fazendo a mesma coisa, esticando bem a pele do cliente e utilizando os 4 dentes da máquina, subindo a zero baixa até próximo da zero intermediária. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que esticando a pele do cliente, a gente ganha um pouco mais de espaço ali para trabalhar. E como eu falei, ó, reparem que tá bem suave a marca da máquina de acabamento, que depois da zero baixa a gente vai passar ela para remover toda a marcação. Essa máquina que eu estou utilizando é a WMark NG407. Tem vídeo falando sobre ela aqui no canal. Como vocês estão vendo, a marcação da máquina de acabamento já está ficando bem suave. Como vocês podem ver, ó, tá bem suave. E agora a gente vai com a própria máquina de acabamento, passando ela bem em cima da marcação, e assim a gente vai remover toda a marcação que a gente tinha feito com a máquina de acabamento ao contrário, sempre com muito cuidado para não subir muito a máquina e terminar criando alguma marcação. Então sempre passando com muito cuidado. Essa máquina de acabamento, pessoal, é a WMark NG201. Também tem vídeo falando sobre ela aqui no canal, caso você tenha curiosidade em saber mais sobre essa máquina. Reparem que a marcação já está assumindo por completo. Sempre bom a gente esticar a pele do cliente para a gente ficar com um pouco mais de espaço ali para trabalhar, e só utilizando a quina ali da máquina, somente alguns dentes da máquina. E depois que a gente passar a máquina de acabamento ali normal, a gente passa ela ao contrário, somente ali na parte de baixo, para preparar aquele cabelo ali para a gente passar a navalha. É sempre bom a gente deixar essa marcação ali da parte de baixo também o mais alinhado possível. Agora com o pente meio baixo, eu passei somente ali naqueles cabelos que ficaram na parte de baixo, para facilitar para passar a navalha. Quando você for fazer o degradê e essa parte de baixo aí não tiver muito grande, não precisa passar a máquina. Depois de passar a máquina, eu passei a navalha, sempre esticando a pele do cliente e passando a navalha bem suave. É bom sempre a gente utilizar o auxílio de algum papel ou guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica ali na navalha. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí para nos ajudar. Compartilha esse vídeo com 2 amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Interage aí nos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou do conteúdo e dicas também para os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. E também, se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo aqui para você, então já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois que a gente passar a navalha, repare que ficou uma leve marcação, ó, aqui, e a gente vai tirar essa marcação com a máquina de acabamento ao contrário, somente passando ali em cima de onde ficou essa marcação, e vocês já vão ver que essa marcação já vai sumir. E depois de finalizar essa marcação, a gente vai agora fazer o pezinho. Nesse cliente eu fiz o pezinho quadrado. É sempre bom a gente perguntar ao cliente se ele quer quadrado ou se quer o pezinho mais fino. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiz um passo a passo bem explicado aqui para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!